E aí pessoal, professor Antônio aqui. E na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões de carga elétrica e lei de Coulomb, ok? Então, vamos começar. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte. Em um processo de eletrização, um corpo recebe 4 bilhões de elétrons, sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Qual o valor da carga desse corpo? Então, muito bem, a questão é bem simples, ela é de quantidade de carga, certo? Então, o primeiro passo é a gente anotar os dados da questão. Então, nós temos aí o número de partículas, 4 vezes 10 elevado a nona, 4 bilhões, ok? E a carga elementar, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Aí, professor, por que o sinal está negativo aqui? Porque no problema, ele diz que o corpo ele recebe elétrons. Então, se ele recebe elétrons, a carga desse corpo vai ser negativa. Como a carga é negativa, o sinal da carga elementar concorda com a carga, então vai ficar negativo também, certo? A explicação para isso é muito simples. O número de elétrons sempre é um número positivo. Ele vai contar, ele vai dar a quantidade de partículas. Então, só pode ser uma quantidade positiva, concorda? Não existe quantidade negativa. Então, se a carga é negativa e a quantidade de partículas é sempre positiva, então só vai dar certo se a carga elementar também for negativa. Daí elas concordarem com o sinal. Ok? Fechado? E a nossa questão pede que encontremos justamente a quantidade de carga. Bem, eu vou utilizar a equação da quantidade de carga, E igual a N vezes E, de que a quantidade de carga, N é o número de partículas e E a carga elementar. Então eu posso pegar os dados da questão e substituir na equação. Está aqui, ó. Muito bem. O que temos que fazer para resolver? Multiplicação. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou aplicar a propriedade da comutação da multiplicação para trocar a ordem dos números como eles estão aparecendo. Ok? Vai ficar assim, ó. Não vai alterar o resultado, pois, pela propriedade da comutatividade, a ordem dos fatores não alteram o produto. Muito bem. E por que fazer essa mudança de ordem? A mudança de ordem é para que a gente possa resolver mais facilmente o cálculo. Então, eu vou multiplicar número com número, potência com potência. Ok? Então, aqui ó, eu tenho 4 vezes menos 1,6 vezes o produto das potências. Aqui no produto das potências, eu vou aplicar uma propriedade de potência. Potências de mesma base, né? Na multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Certo? Então, quando a gente aplica todas essas propriedades e resolve as multiplicações, nós vamos ter esse resultado aqui. Ó. 4 vezes menos 1,6 vai me dar menos 6,4. E multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Como na segunda potência é negativo, então tem que tomar cuidado com o jogo de sinal. Esse mais é da propriedade, esse menos é do número. Então tem que fazer jogo de sinal aqui, ok? Então a gente vai ter que a carga é menos 6,4 vezes 10 elevado a 9 menos 19, que aí fica fácil da gente encontrar o resultado final. Menos 6,4 vezes 10 a menos 10 Coulomb. Ok? Bem simplesinho. Então vamos passar para o nosso próximo exercício. A segunda questão, qual o número de elétrons retirados de um corpo cuja carga elétrica é igual a 16 microcoulomb? Use E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Muito bem, pessoal. Nesse problema aqui, agora vai envolver aqueles prefixos que são acrescentados à unidade de medida. Então, como a gente pode observar aqui ó, no texto da carga, tem o prefixo micro, que é representado por esse símbolo, né, que é uma letra grega. E daí nós temos que tirar o prefixo, usar a potência de 10 que ele representa, e esse número vai passar a ficar também em notação científica. Okay? Dessa vez a carga elétrica é positiva, então a carga elementar também será positiva, concordando com o sinal. Ok? Então, os dados da questão, queremos encontrar o número de partículas, temos a carga elementar e temos a quantidade de carga.
Novamente eu vou utilizar a equação de carga, né? Só que, antes de começar a utilizar a equação de carga, aqui eu vou tirar o micro, que é o prefixo, e o substituir por 10 a menos 6, que é a potência da qual ele é equivalente. Ok? A partir daí, segue o jogo da mesma forma que na questão anterior. Cuidado que dessa vez nós temos o valor da carga. Então, quando substituir, ó, carga é igual a N, que é o número de partículas, vezes a carga elementar. Ok? Então, cuidado para não substituir errado. Por isso é muito importante organizar os dados primeiro, escrever a equação para depois substituir valores. Certo? Então, vamos continuar aqui o nosso cálculo. Como queremos encontrar o valor de n, então eu vou dividir os dois lados por 1,6 vezes 10 a menos 19. Passando para uma forma mais simples, eu vou pegar todo esse número que está aqui e ele vai passar aqui para baixo para fazer uma divisão. Porque aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Ficando assim, ó, n igual a 16 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que podemos fazer aqui? Separar as frações e resolver número com número, potência com potência. Ok? Fazendo a divisão dos números, a gente vai obter 10. Fazendo divisão de potência de mesma base, propriedade. Repete a base, 10. E agora você vai subtrair o expoente de cima menos, na operação, o expoente de baixo, menos 19. Ok? Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. E aí nós vamos ter que o número de partículas é igual a 1 vezes 10 elevado a 1 menos 6 mais 19. Aí alguém poderia perguntar, mas professor, de onde veio esse 1? O 1 veio daqui, ó. 10 é uma potência. 10 é 10 elevado a 1. Então também é uma potência de 10. Então o 1, que está da potência que está multiplicando, ó, ele vai passar a ser uma soma. Aí vai ficar 1 mais menos 6, que vai me dar menos 6. Menos com menos 19, mais 19. E aí eu resolvo toda essa operação aqui de uma vez só. Ok? Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Resolvido nossa questão. Agora a questão 3, ela diz o seguinte. Duas esferas carregadas, QA igual a menos 3 microcoulomb e QB igual a 6 microcoulomb, estão separadas uma da outra por 3 centímetros. Qual deve ser o valor da intensidade da força entre as esferas? Use que a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ok? Muito bem. Esse problema agora é um problema de lei de Coulomb, ou seja, força elétrica. O que a questão pede? A intensidade da força. É uma questão que requer um trabalhozinho com mais cuidado, por causa das várias notações científicas que vão estar envolvidas. Então, sempre vá resolvendo cada passo de uma vez. Ok? Tente não pular etapas, mesmo que você possa resolver de cabeça. Faça cada etapa devagar, para ter certeza de que não vai cometer nenhum erro. Então vamos lá começar a resolver. O primeiro passo são os dados da questão. Temos as duas cargas e observe que eu já vou retirando aqui o prefixo para substituir por sua potência de 10. Ambos são micro, ambos são 10 a menos 6. Ok? A distância também tem o prefixo. O C de centímetro é 10 a menos 2. K e queremos encontrar a força. Muito bem. Vou usar a lei de Coulomb. Força é igual a constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas elétricas dividido pela distância ao quadrado. Como podemos observar aqui, as cargas estão em módulo. Tem essas barrinhas aqui. Ó. O que isso significa? Como queremos achar a intensidade da força, o sinal da carga não importa. Então vamos usar apenas o módulo da carga, que é o seu valor absoluto. Ou seja, na hora de passar os valores para a equação, você retira o sinal daquela quantidade. Independente dela ser positiva ou negativa, você vai considerar apenas
o valor absoluto dela. Entendido? Muito bem. Mas, professor, então para que serve o sinal da carga? O sinal da carga serve para a gente fazer um estudo dos sinais e verificar se a força é de atração ou repulsão. Quando as cargas têm sinais iguais, é repulsão. Sinais opostos, é atração. No caso do problema em questão, é uma força atrativa, pois as cargas têm sinais opostos. Ok? Mas vamos à intensidade. Então, eu vou pegar os meus dados e substituir na equação e vai ficar essa conta gigantesca aqui. Certo? Não tem muito segredo. A gente pode reorganizar, como a gente fez em questões anteriores, para facilitar os nossos cálculos. Ok? Está aqui. Ó. Mas aqui eu vou resolver um direto. 9 vezes 3 vezes 6 vai me dar 162. Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6, menos 3. E na parte de baixo, a minha potência aqui da fórmula ela é aplicada ao número e à potência de 10 também. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que me dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 10 a menos 4. Ok? Eu vou dividir número com número, potência com potência. Então, 162 dividido por 9, isso vai me dar 18. E a minha potência é 10 elevado a 1. Divisão de potências, mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Então, quando a gente for resolver, vai ficar menos 3 mais 4, por causa do jogo de sinal. Daí apareceu 1. Como 10 elevado a 1 é 10, então 10 vezes 18, 180. Então, a nossa força, 180 newtons. Fim da questão. Nossa, professor, achei meio complicado. Reveja de novo do começo essa questão, ok? Ela é trabalhosa, pois vem muitas quantidades de notação científica, mas ela é fácil. À medida que você faz uma leitura e faz uma montagem correta da questão, né? Quando você começa a separar os dados tudo direitinho nessa primeira etapa e consegue chegar até a parte de substituição, fica mais fácil de você chegar ao final sem cometer muitos erros, ok? Vamos à próxima. Questão número... Era para ser a número 4, né? Eu cometi um errinho ali. A questão diz o seguinte. Duas cargas idênticas estão afastadas uma da outra por 5 mm e experimentam uma força repulsiva de intensidade 81 vezes 10 elevado a 15 N, sendo K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado, côlon ao quadrado, encontre o valor das cargas. Muito bem, esse problema ele é um pouquinho mais chato. Ele agora pede para você encontrar o valor das cargas. Ele já dá o valor da força. Então, os dados nós temos as cargas, são idênticas, então vou chamar ambas de Q. O final não interessa por causa do módulo, ok? Então, são cargas Q. A distância é de 5 milímetros, 5 vezes 10 a menos 3 metros. E a constante é a mesma, constante eletrostática. E a força é de 81 vezes 10 elevado a 15. Muito bem. Eu vou usar novamente a mesma equação da lei de Coulomb. As cargas eu vou chamar de Q. Então vai ficar Q vezes Q. Okay? Então, eu vou resolver tudo que está aqui em cima. Vou resolver também aqui embaixo. Então vai ficar dessa maneira. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado. Q vezes Q. E na parte de baixo, 5 ao quadrado é igual a 25. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, menos 3 vezes 2 dá o menos 6 aqui na nossa equação. Até aí tudo bem. Agora, eu vou fazer uma regra de 3. Produto cruzado. Meio produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou deixar apenas a letra Q ao quadrado sozinha de um lado. Então, 25 sobe, vai multiplicar do outro lado. E o 9 desce, vai dividir do outro lado. Basicamente, eles vão se cruzar aqui na igualdade. Vai ficar dessa forma que está aqui. 81 vezes 25, vezes as potências, dividido por 9, vezes as potências de 9. Para resolver o problema, eu posso simplificá-lo.
assim, ó. Vou dividir 81 por 9 e vou fazer o cálculo das potências aqui, ok? Ficando dessa maneira, ó. 81 dividido por 9 dá 9, certo? Então é 9 vezes 25. E aqui nas potências, vou somar os expoentes de cima por causa da multiplicação, mas continuo menos por causa do jogo de sinal, certo? E o de baixo que é positivo, ó, subtrai, vai ficar negativo. Então eu vou ter que Q ao quadrado é igual a 225 vezes 10 elevado a zero. Como a gente já sabe, todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, é igual a 1. Então, Q ao quadrado é igual a 225. Beleza. Ok? Então, basicamente, esse 10 elevado a zero é 1, que multiplicado por ele dá ele mesmo. Muito bem. Então, Q é igual a raiz quadrada de 225. Aqui nós temos Q ao quadrado, por isso a potência se transforma nessa raiz aqui. Estou tirando a raiz quadrada dos dois lados, certo? Por último, raiz quadrada de 225, 15 coulombs é a resposta. Então, ambas as cargas têm o mesmo valor, são idênticas, certo? E valem 15 coulombs em módulo. Ok? Importante destacar que é em módulo. Muito bem, vamos para a nossa última questão, que eu troquei o número das questões, certo? Então, a questão 4. A última questão ela diz o seguinte: duas cargas A e B estão separadas por uma distância D e experimentam a força de intensidade F. Qual será a intensidade da força caso uma das cargas seja dobrada e a distância entre elas seja triplicada? Então você vai aumentar a carga e a distância. Interessante. Vamos aos dados. A carga A, vamos dizer que vale Q, ele não explicita um valor. A carga B também, eu vou chamar de Q, também não explicita um valor aí. A distância é D. A constante eu vou chamar de K, para simplificar a notação. E aí eu vou aplicar na lei de Coulomb, chegando a essa expressão aqui. Ó, tá? Força é igual a K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Eu poderia deixar QA e QB vezes QB aqui também, que vai dar certo do mesmo jeito. Ok? Muito bem. Aí vem a nossa transformação no problema. A nova carga A vai ser 2 vezes Q, certo? Ela está dobrada, né, a carga. E a carga B continua sendo a mesma. A distância eu vou triplicar. Então a nova distância é 3 vezes D, que era a distância velha. Muito bem. A constante ainda é a mesma. Aí eu vou aplicar agora a lei de Coulomb novamente, só que considerando o novo valor das cargas e da distância, certo? Quando eu faço isso, ó, vai ficar dessa maneira. Então eu vou resolver a multiplicação em cima. O 2 é um número, então a gente pode sair trocando a posição das multiplicações, certo? Aqui, dos produtos, a gente pode sair mudando a ordem dos fatores, né? Isso, se alterar o produto, comutatividade. E aqui embaixo eu vou resolver o quadrado, que é aplicado ao 3 e ao D. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes K, que é o quadrado, Q vezes Q, que é o quadrado, né? Dividido por 9 vezes D ao quadrado. Muito bem. Aí, se a gente observar bem, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, aqui é o nosso F, era a força velha. Então eu posso trocar essa parte todinha por F. Então eu vou ter que a nova força é igual a 2 sobre 9, perdão, vezes a força velha, ou 2F sobre 9, certo? Então esse é o valor da nova força em relação à força velha, ok? Então pessoal, é isso aí, né? Foi uma revisão curtinha aí de carga e força elétrica. Espero que vocês tenham curtido, certo? Se achou legal aí, dá uma curtida aí no vídeo. E vamos aguardar aí as próximas aulas, ok? Obrigado a todos e até mais.